quantos de vocês se lembram, mas algum tempo atrás o canal Futura veiculava uma propaganda, vários canais de TV. E a seguinte afirmação chamou muita atenção, porque nessa propaganda eles diziam que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. E aí, na propaganda, há vários exemplos. Por exemplo, dos biólogos que estudam a trajetória migratória das aves. Eles não estão ali com respostas, eles têm uma pergunta. Por que há essa migração? Por que as aves percorrem todo esse trajeto? Ou seja, o que move o labor da maioria dos seres humanos são as perguntas. E isso demonstra a nossa natureza inquiridora. Nós carregamos questões dentro de nós. E acredito que uma das questões mais fundamentais que a gente pode fazer, isso consciente ou inconscientemente, é qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da nossa existência? O que estamos fazendo aqui, afinal? Talvez um dia você tenha parado para se perguntar sobre essa questão. E eu acho que uma das respostas mais impressionantes que foram dadas a essa questão surgiu lá no século XVII, com os teólogos da Abadia de Westminster. 120 teólogos e pastores puritanos resolveram responder 107 questões, que se tornou depois o breve catecismo de Westminster. E a primeira questão é essa: qual é a finalidade do ser humano? Por que existimos? E a resposta é: fomos criados para a glória de Deus, para ter prazer nele eternamente. Isto é, o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. E só que glorificar a Deus pode ser uma coisa muito abstrata, pode ser uma coisa que carrega em si muitos significados. Mas pensa, por exemplo, num artista. Quando você vê uma peça, quando você vai a um show, quando você ouve uma boa apresentação, qual é a sua reação natural? É dar glória ao artista, é aplaudi-lo, é reconhecer a validade e a beleza daquilo que está sendo apresentado. E com Deus, dar glória a Deus é reconhecer sua grandeza, é reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua beleza. O John Piper ele fala uma coisa muito interessante, que dar glória a Deus é magnificar a Deus. E o que é magnificar? Quando, por exemplo, a gente olha para o céu e vê as estrelas, o que a gente vê? Pontinhos distantes que ficam brilhando. Só que quando a gente vê essas estrelas através de, por exemplo, o telescópio Hubble, que traz as imagens das galáxias, o que nós vemos? As estrelas em sua formosura, em sua grandiosidade, em seu esplendor. Assim é glorificar a Deus e dar glória a Ele. Não vê-lo distante, mas por intermédio de Cristo ver a sua beleza, a sua grandeza, o seu esplendor. E o desafio que eu gostaria de propor para vocês é de que a gente muito facilmente acaba deixando de viver para a glória de Deus para viver para a nossa própria. É como diante de um pôr do sol magnífico. A gente, ao invés de contemplar aquela beleza, a gente se entranca num quarto cheio de espelhos para ficar olhando a nossa imagem. E o texto que eu quero usar para fornecer para nós dois princípios que nos ajudarão a cumprir o propósito de nossa existência, saber dar glória a Deus, é o texto de Mateus 6,9, a oração do Pai Nosso. E todos conhecem, todos na verdade rezam ao Pai Nosso, mas poucos deixam de perceber que nele há dois princípios fundamentais que nos ajudam a viver para a glória de Deus e cumprir o nosso chamado, cumprir o propósito pelo qual nós existimos. E o texto todos conhecem, eu vou ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acredito que essa oração do Pai Nosso fornece para nós esses dois princípios. E vou trabalhar dois princípios porque não quero analisar cada sentença da oração, cada petição da oração. Por isso, eu acredito que as primeiras três petições, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, estão relacionados com a glória de Deus. E o primeiro princípio é esse: se a gente quer viver para a glória de Deus, a gente tem que buscar essa glória, a gente tem que desejar essa glória, a
a gente tem que orar por essa glória, assim como Jesus nos ensinou. A primeira coisa, quando a gente se apresenta a Deus, não é pedir as nossas necessidades, não é pedir pelos nossos anseios, mas é clamar para que o nome dele, a grandeza dele, seja reconhecida, para que a causa dele seja uma realidade que todos possam perceber. Esse é o primeiro princípio para quem quer viver para a glória de Deus: desejar a glória dele, buscar a glória dele, magnificar o nome dele. E o quão triste é quando a gente, envolvido nesse propósito de buscar essa glória, a gente vê pessoas que não glorificam a Deus. Lá na faculdade de filosofia, alguns ativistas gays, e são pessoas legais, eu tenho contato com eles, a gente ri junto, a gente toma café junto, mas constantemente eles dizem para mim que Deus para eles não faz nenhum sentido. E me machuca porque não está sendo dado glória a Deus, a beleza de Deus não está sendo reconhecida. Então a gente tem que lutar para que a glória de Deus seja o nosso principal motivo de existir. Não o nosso trabalho, não a nossa carreira, não a nossa família, mas a glória dele primeiro. Isso é o primeiro princípio. O segundo está no outro conjunto de petições, nas outras 3 petições que vêm na sequência dessas primeiras. Que é quando a gente pede para Deus o pão diário, quando a gente pede para Deus o perdão, quando a gente pede para Deus o livramento. Aí sim, depois da gente se envolver com a glória de Deus, a gente apresenta para Deus a nossa causa. E esse é o segundo princípio. O princípio, para quem também quer viver para a glória de Deus, é apresentar a Ele a dependência que tem de Deus. E a totalidade da vida está nessas petições aqui. Quando a gente fala em pão, quando a gente fala em perdão, quando a gente fala em livramento, a gente está apresentando toda a nossa vida, a totalidade do nosso viver. A gente está apresentando a Deus nossas emoções, a gente está apresentando a Deus a nossa família, a gente está apresentando a Deus o nosso emprego, a gente está apresentando a Deus os nossos filhos. E o que é mais maravilhoso quando a gente vive para a glória de Deus é que Deus pega a nossa causa e une a dele. E não se trata mais de 2 gavetas, a gaveta de Deus e a nossa gaveta. A gente vive uma vida religiosa de domingo e inclui de repente algumas coisas de Deus no nosso viver. Não. A gaveta da glória de Deus, a gaveta da nossa causa, quando a gente vive para a glória dele, se torna uma coisa só. Deus pega a nossa causa e inclui na causa dele. E isso é fundamental, porque há pessoas que só ficam lá: Deus, quero a tua glória, quero o teu reino, mas se esquecem que o próprio Jesus ordenou para que a gente reconhecesse a nossa necessidade de Deus e orasse pedindo: Deus, me dá o pão de cada dia, perdoa os meus pecados e me livra do mal. Por isso eu termino citando Paulo quando ele fala em 1 Coríntios 10, 31, que quer a gente coma, quer a gente beba, ou tudo que a gente vai fazer tem que ser feito para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o maior desafio que temos. E é nisso que a nossa vida tem que estar envolvida. Trabalhar é bom, criar uma carreira é bom, criar filhos é bom, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus, reconhecendo a sua beleza, reconhecendo a sua grandeza.